A gente vai conversar agora com o Dr. Liboni sobre constipação intestinal. Tudo bem? Como vai o senhor? Tudo bem. Obrigada por vir aqui conversar com a gente no feriado. Eu que agradeço. Essa palavra constipação intestinal parece exercício de fonoaudiologia. Exatamente. Mas é muito comum na vida da gente, né? Muito, principalmente em mulheres. É o famoso intestino preso. Exatamente. Por que isso acontece, Dr. Liboni? Então, na verdade, a constipação ele é um sintoma de alguma doença. Tá? Então, ela pode acontecer principalmente em mulheres, por exemplo, em situações porque a mulher ovula, menstrua, então a alteração hormonal nessa fase altera, por exemplo, a prostaglandina. Então, quando a mulher vai menstruar, o intestino fica mais solto, quando vai ovular fica mais preso, por partos de repetição, cesáreas ou partos normais, muda a configuração aí do períneo, medicamentos que a gente costuma usar, às vezes nem sabe, às vezes, né? Pacientes idosos que vão tendo flacidez do abdômen, da região perineal, problemas de tireoide, problemas de diabetes, outras doenças. Então, a constipação, ele é um sintoma de alguma outra coisa. Então, quando a gente fala que alguém é constipado, a gente tem que lembrar que é acima de 3 dias. Ou quando eu tenho fezes muito endurecidas que estão machucando, ou quando eu tenho formação de mais gases do que eu preciso. Então, são uma série de fatores que lembram a constipação intestinal, não é só intestino preso, não. Perfeito. Tá? Vamos então aos mitos e verdades sobre constipação intestinal. É mito ou verdade que quem tem diabetes tem mais facilidade de desenvolver constipação? Sim, é verdade. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, a diabetes ela vai alterando os nervinhos que inervam o intestino. Então, o intestino vai perdendo a capacidade de entender o que tem dentro no conteúdo. Então, ele vai perdendo o quê? A motilidade. Tá? Que a evacuação ela tem 2 tempos, né? A propulsão e a liberação. Então, essa propulsão ela vai se perdendo com o passar do tempo por causa da diabetes. Então, quando eu tenho a diabetes bem controladinha, com remédios e dieta... O intestino funciona direitinho. Lógico. Aí a gente até complementa, às vezes, com vitamina B e tal, acaba ajudando. Mas, normalmente, uma diabetes bem controlada, isso pode ser suprido. Tá. É mito ou verdade que excesso de gases é um sintoma da constipação? Ah, sim, porque é por um problema de propulsão mesmo. Então, acaba formando gases e está associado também à dieta, né? Porque o que eu não falei anteriormente, mas assim, às vezes a gente come muito errado, né? A gente come pouca salada, pouca fibra, pouca verdura, a gente come mais produtos industrializados, então acabam não formando bolo fecal e esse açúcar que fica dentro do intestino, ele acaba fermentando e formando mais gases, né? Então, é verdade. É verdade. É mito ou verdade que alimentos industrializados pioram o funcionamento do intestino? Assim, eu acho que assim, a vida moderna, para a gente garantir comida para todo mundo e para facilitar o transporte e o armazenamento, a gente partiu para produtos industrializados. Só que eles perderam o quê? Fibras. E ganharam outras coisas, gorduras, sais, e que não são bons para o organismo. Então, eu preciso de uma quantidade maior de fibras para que esse meu intestino tenha espaço para poder fazer a propulsão. Tá? Ah, é espaço. É espaço. Então, se eu pego um alimento que ele não tem fibra, ele fica pequenininho no intestino. Então, meu intestino meio que trabalha em falso, né? Então, isso é uma coisa importante. Agora, lembrando sempre assim, interessante. Alimentos industrializados. Se eu partir para comer mais frutas, verduras e fibras, né, que são saladas e tudo mais, ou aveia, ou trigo, eu tenho que beber mais água, porque senão eu também vou ficar mais constipado. Então, aumentei fibras, aumenta também a água também. É mito ou verdade que quanto mais fibras são ingeridas, melhor o intestino funciona? Sim. Melhor, porque aí você, além de tudo, você vai estar estimulando algumas bactérias boas, que elas acidificam o intestino, né? E ajudam o intestino a funcionar. Então, não é só pelo volume fecal maior, não é só porque junta água e as fezes ficam mais molinhas, mas também você vai ter bactérias boas que vão brigar com as bactérias ruins que produzem gases. Então, quando eu como essas fibras, eu estou dando comidinha para que elas se desenvolvam e impeçam que essas bactérias ruins proliferem de gases. Doutora Maitê Pimentel falou sobre isso aqui, numa pauta muito interessante. Ela falou sobre as bactérias e tal. É mito ou verdade que consumo de água é indispensável para o funcionamento do intestino? Sim, é importante. 2 a 3 litros de água por dia, ou chá, ou suco, é fundamental, até para que a gente tenha a evacuação bem feita, né? Não vale refrigerante, não vale bebida alcoólica, não. É água, suco ou chá? Exatamente. Tá. É isso aí.
É mito ou verdade que atividade física pode ser uma das causas da constipação? Não, isso é mito. Ah, bom. Pelo contrário, a atividade física ela libera endorfina, ela aumenta a quantidade de serotonina, que ajuda o funcionamento do intestino, melhora a prensa abdominal, principalmente na mulher reforça o períneo, principalmente pilates, né, yoga, esses exercícios ajudam bastante. Então a evacuação ela tem também a movimentação da parede abdominal e do períneo. Então, quando eu faço ginástica, eu tenho essa contração melhor, tá? Isso é uma coisa importante. E uma dúvida que me ocorreu agora, eu não sei se faz sentido. Esses abdômenes que a gente tem visto muito definidos e tal, tem alguma coisa a ver com o bom funcionamento do intestino ou não? Nada a ver? Não, mas só o exercício ajuda. Tá. Só para você ter uma ideia como é que é importante, por exemplo, quando nós não tínhamos vaso sanitário, as pessoas faziam unicócora, como o índio faz, ou na época que tinha fossas sanitários mais antigos. Tem uns lugares na Europa que ainda é assim, e né? assim, você fica numa posição que você faz a prensa abdominal e perineal e você vai no banheiro. Quando você está no vaso sanitário, o que acontece? Você está no iPad, você está vendo revista, você está relaxado. Não você esqueceu que o mecanismo envolve propulsão, abertura do esfíncter, eu tenho que relaxar para ir no banheiro e tenho que forçar o meu abdômen para poder ir no banheiro. Como eu estou lá lendo, eu não presto atenção no mecanismo evacuatório. Então, eu teria que fazer o quê? Sentar, me concentrar e fazer o que eu tenho que fazer embora. Não ficar lá horas sentado, porque essa posição relaxa e você acaba dificultando a evacuação. Que interessante. É mito ou verdade que banana verde e goiaba prendem o intestino? Sim, prendem. Verdade. Prendem. Então tem algumas frutas que prendem, outras que soltam. Então banana vai prender, goiaba vai prender, maçã vai prender e algumas outras vão soltar, tá? Então laranja, uva, mamão, né? Então isso é uma coisa fundamental. Tá. É mito ou verdade que não tem problema segurar a vontade de ir ao banheiro? Não, é isso que nós falamos. Então, por isso que nós temos o controle voluntário, porque você não imagina aqui, nós estamos dando uma entrevista e falou, opa, já volto que eu vou até o banheiro e volto. Urgente. Então, mas assim, a gente consegue segurar um pouquinho. Então, se isso vira uma coisa rotineira, isso acaba atrapalhando. Porque o nosso intestino ele funciona que nem um reloginho. Se eu estou acostumado todo dia a ir naquele horário, meu intestino vai funcionar. Então, o que é ideal, por exemplo, que você dá entrevista, você vai para cá, vai para lá, você não para, você viaja muito. Então, assim, é tentar criar um horário que você sabe que naquele horário você vai no banheiro com calma, sem preocupação, sem correria e vai fazer o que você tem que fazer. Então, é fundamental, por exemplo, ter um horário que você está acostumado a ir no banheiro. Normalmente 20 minutos após as refeições. E de manhã é o melhor horário, porque é o horário que está tudo pegando no tranco, está começando a funcionar. Então, tomou café, 20 minutos depois já dá vontade de ir ao banheiro. Tem que ser uma rotina então, né, doutor Nelson? Criar uma rotina. Então, por exemplo, acordo mais cedo, tomo café, naquele tempo que eu estou me maquiando, para ir ao banheiro. Está se maquiando, fazendo as coisas, é o tempo suficiente para ir no banheiro. Tá. Temos agora perguntas do pessoal de casa e a gente vai começar a responder agora. Primeira pergunta do Sidney. O que posso comer para melhorar a constipação intestinal? E é homem, né? É homem. Que não é tão comum. Então, aí precisa investigar a causa por que ele está tendo isso. Então, por exemplo, ele pode ter hemorroida, né? Porque às vezes incomoda, dói, a pessoa acaba segurando para ir no banheiro. Às vezes a alimentação é errada, então é melhor comer mais fibras, frutas, verduras, diminuir os produtos industrializados, fazer atividade física, né? Tá. Isso são coisas importantes. Eu acho que essa alimentação assim, criar horários para você se alimentar, mais ou menos regulado. Porque se eu tenho horário para comer, eu tenho horário para ir no banheiro. Se eu tenho uns horários muito confusos, eu acabo tendo bagunçando também o esquema. Tá. Mais uma pergunta enviada pela Dagmar. Probióticos naturais realmente contribuem para a flora intestinal? Ah, perfeito. Isso aí, assim, principalmente na mulher. Por exemplo, quando a Maitê deve ter falado, mas assim, os probióticos, eles não ajudam só a parte intestinal. Eles mudam o pH intestinal, acidificam e fazem com que tenha uma facilidade para você evacuar. Mas, principalmente na mulher, também protege a flora vaginal, principalmente em mulheres que estão menopausadas ou mulheres que estão tendo candidíase e outros problemas, porque ele reforça a flora também vaginal. Então, é fundamental o uso do probiótico. Tá. Precisa de prescrição médica? Não precisa. Você pode fazer esses iogurtes naturais em casa, você pode comprar no mercado, tem várias marcas, e tem aquele já com preparo, quem não gosta de iogurte ou não possa tomar leite por algum motivo, ou por intolerância, ou por alergia, existem alguns preparados com probióticos que você toma em forma de cápsulas ou de sachês. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pela Leila. Não consigo evacuar todos os dias, mas não passo mais de 30 dias sem ir ao banheiro.
Opa, três dias. É o limite, né? Posso ter constipação? Então, é o que a gente falou, se eu vou no banheiro 3 vezes por dia é normal, se eu vou 2 vezes é normal, 1 vez por dia é normal, dia sim, dia não é normal, mas se passar de 3 dias, eu tenho que começar a fazer a investigação. Tá? Então, o problema é que muitas mulheres, principalmente modelos e tudo mais, até para ficarem bem, elas tomam laxantes porque elas acham que tomando laxante elas vão ficar mais magras. Ou, como tinha um conceito que eu, indo ao banheiro diariamente, eu vou estar limpo, eu vou estar evitando alguns problemas como espinhas ou outros problemas assim. Então, até 3 dias é considerado normal, desde que o doente não tenha dor, não tenha cólica, não tenha nenhum outro tipo de problema. Tá bom? E tomar laxante, então, não é legal? Não é legal. Eu acho que assim, numa situação isolada, eu fui fazer uma viagem, mudou o fuso horário, eu estou trabalhando num lugar, mudou o perfil, eu não estou indo no banheiro porque, de repente, eu fico com vergonha, você pode ajudar até para criar um horário. Mas existem vários tipos de laxantes, né? Mas o ideal mesmo era sempre começar com, por exemplo, laxante à base de fibras, usar probióticos, usar emolientes, né, que ajudam a amolecer as fezes, mas evitar os laxantes irritantes, como o pessoal faz, porque acaba criando dependência, eu preciso aumentar a dose com o passar do tempo, dá o aparecimento de pólips, pode até dar câncer a longo prazo, ou até mesmo dilatação do intestino, porque o intestino vai perdendo a força muscular, porque as fezes vão saindo com tanta facilidade que eu não preciso fazer força. Trabalhar. Então ele vai laceando. Então com o passar dos anos vai dando problema. Tá. Mais uma pergunta enviada pela Joana. Quem tem parasitas intestinais tem chances maiores de sofrer com constipação? Não. Tem. Às vezes até pelo contrário, às vezes tem diarreia, tem sangramentos, né? Tem outras coisas, mas não dá constipação. Tá. Próxima pergunta. Vini, ouvi dizer que o uso de antiácidos pode levar à prisão de ventre. É verdade? Então, existem alguns antiácidos que hoje eles vêm com magnésio, até para ajudar o intestino a funcionar. É que o antiácido ele muda o pH do estômago. E quando você muda o pH do estômago, você muda o pH do intestino e com isso você forma um pouquinho mais de gás, porque você tem mais bactérias ali no intestino delgado e você muda também o funcionamento do intestino. Então isso é verdade, sim. Tá. Mais uma pergunta. Núbia. Fui diagnosticada com hipotiroidismo e percebi que vou menos ao banheiro. A tireoide pode influenciar o funcionamento do intestino? Pode. Então, por exemplo, a tireoide hoje ela regula tudo no organismo, tá? Então, eu acho que a mulher que percebe que ela está ficando obstipada, alteração de unha, cabelo, a pele está ficando esquisita, está alterando o humor, atrapalhando o sono, e está ficando mais gordinha ou mais magrinha, porque a tireoide vai aumentar para mais ou para menos. É bom você passar num clínico para ele avaliar, pedir o perfil e dar uma examinada. Acertando a tireoide, acaba acertando isso. Nesse período, por exemplo, que é legal usar laxante. Então, até a tireoide ser regulada, eu estou trabalhando junto. Tá. Agora, o seguinte, eu posso achar que eu preciso de laxante tomar ou é fundamental o médico indicar? Não, o médico precisa indicar porque são várias causas. Então, se é uma coisa que está ficando crônica, eu preciso ver se é um problema do intestino grosso, se é um problema orgânico, se é um problema metabólico, se é o erro alimentar, se é um problema de hemorroida, se é prolapso, se é de períneo. Então, o médico avalia e ele vai dar o melhor remédio e o melhor tratamento. Tá? E vai explicar o que está acontecendo, Tem casos né? que são cirúrgicos também. Olha, é mesmo? Tem casos que tem moças que ficam 20, 30 dias, a gente acaba vendo inércia colônica com grandes dilatações, em alguns casos mais raros a gente acaba indicando a cirurgia. Para remoção do bolo fecal? Não, para remoção daquele